Julia Quinn, História de um Grande Amor, Trilogia Bevelstock, Livro 1, Editora Arqueiro. Capítulo 16. Para os padrões aristocráticos, Rosedale tinha proporções modestas. A residência acolhedora e elegante pertencia aos Bevelstocks havia muitas gerações, e era costume que o primogênito a usasse como casa de campo antes de ascender ao título de conde e fazer jus à bem mais grandiosa Heverbreaks. Turner amava Rosedale, com suas paredes de pedras nuas, as ameias no telhado. Acima de tudo, amava a paisagem selvagem, domesticada apenas pelas centelhas de roseiras que abundavam nos arredores da casa. Chegaram tarde da noite. Mais cedo, haviam parado para um almoço, sossegado perto da fronteira. Miranda dormia profundamente. Ela o havia divertido que o movimento de carruagem sempre a deixava sonolenta. Mas Turner não se incomodava. Gostava do ar tranquilo da noite, preenchido apenas pelos sons do cavalo, da carruagem e do vento. Gostava do luar que se infiltrava pelas janelas. E gostava de observar sua nova esposa, que já não era tão elegante ao dormir. Sua boca estava aberta e, para ser sincero, ela recava um tantinho. Mas ainda assim ele gostava. Não sabia por quê, mas gostava. E gostava de saber que gostava. Desceu da carruagem e, quando um dos sentinelas se aproximou para ajudar, Turner pediu silêncio, se abaixou e tomou Miranda nos braços. Ela nunca fora a Rosedale, embora não fosse tão longe assim da região dos lagos. Turner torcia para que ela viesse a amar a propriedade tanto quanto ele. Achava bem possível, pois começava a entender que a conhecia muito bem. Não sabia em que momento isso ocorrera, mas sentia-se capaz de olhar determinada coisa e pensar. Abre aspas. Miranda ia gostar disso. Fecha aspas. Na subida para a Escócia, quando fora resgatá-la, Turner dera uma passada por ali e instruíra os criados a aprontar tudo. E, de fato, foi assim que encontrou a casa. No entanto, como não notificou sobre a datezada da chegada, os criados não se apresentaram para conhecer a nova viscondessa. Turner achou bom, pois preferia não ter que acordar Miranda. Ao entrar em seus aposentos, ficou grato a encontrar a lareira acesa. Podia ser agosto, mas a Nortúmbria tinha uma friagem característica. Enquanto punha Miranda na cama, com muita delicadeza, 2 lacaios trouxeram as parcas bagagens do casal. Aos sussurros, Turner informou o mordomo que a nova senhora da casa conheceria a criadagem de manhã seguinte, ou talvez mais tarde, e depois fechou a porta. Miranda, cujo sono passara do ronco a um murmúrio inquieto, mudou de posição e abraçou um travesseiro. Turner voltou para o lado dela e a acalentou, sussurrando ao pé do ouvido. Mesmo dormindo, parecia que ela reconhecia a voz dele. Ela soltou um suspiro contente e rolou para o outro lado. Ainda não é hora de dormir, murmurou ele. Primeiro temos que tirar essa roupa. Ela estava deitada de costas para ele, de modo que Turner começou a desabotoar a parte de trás do vestido. Pode sentar só um instante? Preciso tirar o seu vestido. Feito uma criança sonolenta, Miranda permitiu que o marido a pusesse sentada. Onde estamos? Ela bocejou semi-acordada. Em Rosedale, sua nova casa. Ele puxou o vestido na altura dos quadris para poder tirá-lo por cima da cabeça. Ah, que agradável! Ela se largou na cama outra vez. Ele deu um sorriso indulgente e a pôs sentada novamente. Só mais um pouquinho. Com um movimento habilidoso, tirou o vestido por cima da cabeça dela, deixando-a só de combinação. Que bom! Murmurou Miranda, tentando se enfiar embaixo das cobertas. Ei, mocinha, ainda não. Ele a pegou pelo tornozelo. Nesta casa não se dorme de roupa. A combinação foi parar no chão, ao lado do vestido. Mal percebendo que estava nua, Miranda finalmente se enfiou entre as cobertas, suspirando de puro contentamento. E adormeceu na mesma hora. Turner deu uma risadinha e balançou a cabeça, observando a esposa. Já tinha notado antes como os cílios dela eram longos? Talvez fosse só efeito da luz das velas. Como estava cansado, também tirou suas roupas com
movimentos rápidos e eficientes e foi para a cama. Ela estava deitada de lado, encolhida como uma criança. Então, ele passou um braço por baixo dela e a puxou para o meio da cama, aninhando-se na calidez do corpo da esposa. A pele de Miranda era insuportavelmente macia, e ele acariciou o abdômen dela. Ela deve ter sentido cócegas, pois deu um leve grunhido esganiçado e rolou para o outro lado. Vai ficar tudo bem, sussurrou ele. Havia afeição e atração entre eles, o que era mais do que havia entre a maioria dos casais. Incluiu-se sobre ela e beijou-lhe a boca adormecida, traçando os contornos de leve com a ponta da língua. Ela abriu os olhos. Ora, ora, você deve ser a bela adormecida, murmurou ele, já que despertou com um beijo. Onde estamos? Perguntou ela com a voz sonolenta. Em Rosedale. Você já me perguntou isso. Já? Nem lembrava. Sem conseguir se conter, ele a beijou outra vez. Ah, Miranda, como você é doce. Ela suspirou, contente com o beijo, mas estava claro que mal conseguia manter os olhos abertos. Turner, o que foi, boneca? Desculpe. Pelo quê? Desculpe, mas não vou conseguir. Estou muito cansada. Bocejou. Não estou em condições de cumprir o meu dever. Ele deu um sorriso torto, puxando-a para os braços. Shh! Sussurrou, dando um leve beijo na têmpora dela. Não pense nisso como um dever. É maravilhoso demais para ser visto assim. Eu não sou um calhorda. Não vou forçar nada com uma mulher exausta. Ainda temos muito tempo. Não se preocupe. Mas ela já estava dormindo de novo. Ele beijou de leve os cabelos dela, murmurando. Temos a vida inteira. Na manhã seguinte, Miranda acordou primeiro, dando um grande bocejo assim que abriu os olhos. A luz do dia entrava pelas frestas das cortinas, mas não era o sol que deixava a cama mais quentinha e confortável. Em algum momento durante a noite, Turner passara o braço pela cintura dela, de modo que estava aninhada contra o corpo dele. Senhor, aquele homem era uma fonte inesgotável de calor. Ela se virou para poder vê-lo dormir. O rosto dele sempre tivera um charme juvenil, e o efeito se exacerbava durante o sono. Turner parecia um anjo perfeito, sem nenhum traço do cinismo que às vezes anuviava seus olhos. Cortesia de Letícia, murmurou Miranda, acariciando a bochecha dele com toques leves. Ele se agitou, murmurando, mas sem despertar. Ainda não, meu amor, sussurrou ela. Já que ele não a ouvia, sentiu-se encorajada a usar um tratamento mais carinhoso. Gosto de olhar você dormindo. Turner continuou adormecido, e ela ficou ouvindo a respiração dele. Era o paraíso. Depois de um tempo, ele começou a despertar, esticando o corpo antes mesmo de abrir os olhos. E então, lá estava ele, sorrindo, observando-a com olhos sonolentos. Bom dia, cumprimentou ele, grogue. Bom dia. Turner bocejou. Está acordada há muito tempo? Só um pouquinho. Está com fome? Posso mandar vir o café da manhã. Miranda balançou a cabeça. Ele bocejou outra vez, sorrindo para ela. Você fica bem rosinha pela manhã, comentou. Rosinha? Ela ficou intrigada com o comentário. Aham, sua pele. Ela brilha. Não brilha, não. Brilha, sim. Pode confiar. Minha mãe sempre disse que eu deveria desconfiar de homens que dissessem para confiar neles. Ah, mas veja bem, sua mãe não me conhecia direito, comentou ele, pousando o indicador nos lábios dela. Seus lábios também são rosados. São? Ela deixou escapar. São. Muito. Mas creio que não sejam tão rosa quanto outras partes do seu corpo. Miranda ruborizou violentamente. Isso aqui, por exemplo, murmurou ele, deslizando as palmas sobre os mamilos dela. Depois, tomando o rosto de Miranda nas mãos com carinho. Ontem à noite você estava muito cansada. Estava, sim. Cansada demais até para cuidar de uma questão muito importante. Ela engoliu em seco.
nervosa, tentando reprimir um gemido de prazer que lhe escapou quando ele deslizou a mão pelas costas dela. Mas acho que está na hora de consumarmos esse casamento, murmurou ele com lábios quentes de desejo ao pé do ouvido dela. Então, Turner a puxou para perto, e Miranda sentiu na pele quão ávido ele estava para resolver a questão. Ela deu um sorriso recriminatório, mas bem-humorado. Acho que já cuidamos disso há algumas semanas, de modo bastante prematuro, se bem se lembra. Aquela vez não conta, rebateu ele, descartando o comentário. Não estávamos casados. Claro que conta. Se não contasse, nós não estaríamos casados. Turner deu um sorriso travesso, concordando. Bem, suponho que tenha razão, mas tudo se acertou, no fim das contas. Imagino que você não tenha queixas sobre a minha tremenda virilidade. Miranda podia ser bem inocente, mas até ela sabia que convinha revirar os olhos diante de tal comentário. Contudo, não conseguiu dizer nada, porque ele já estava com a mão em seu seio e ela poderia jurar que tudo que ele fazia em seu mamilo reverberava bem no meio das pernas. Sentiu o corpo deslizar para baixo, tirando a cabeça do travesseiro, mas também sentia-se deslizar para dentro de si, como se cada toque derretesse seu corpo centímetro a centímetro. Ele beijava os seios, a barriga, as pernas dela. Parecia que não havia nenhum pedacinho do corpo de Miranda que não interessava. Ela não sabia o que fazer, deitada de costas, recebendo toda a atenção da boca e das mãos exploradoras dele. Ela gemia e se contorcia sempre que as sensações a dominavam. Está gostando? Murmurou ele, inspecionando com os lábios a parte de trás do joelho dela. De tudo, respondeu ela, arquejando. Turner voltou a subir e beijou a boca. Não tenho nem palavras para expressar o quanto isso me deixa feliz, disse ele. Tudo isso me parece muito indecoroso. Mas mesmo indecoroso do que fiz na carruagem? Ela ruborizou só de lembrar, mordendo o lábio para não ter que pedir a ele que repetisse. Mas ele leu a mente de Miranda, ou, no mínimo, o semblante, e ronronou de prazer, descendo pelo corpo dela até chegar ao meio das pernas. Primeiro beijou a parte interna da coxa, depois passou para a outra. Ai, isso! Suspirou ela. Àquela altura, Miranda já estava além do limite de qualquer pudor. Não ligava se parecia uma libertina. Só o prazer interessava. Tão doce, murmurou ele, pousando a mão sobre seus pelos para abri-la ainda mais. O hálito dele a aquecia. De repente, ela sentiu as pernas ficarem tensas, mesmo sabendo que desejava muito o que estava para acontecer. Não, não, não! Brincou ele, abrindo caminho com os lábios até o ponto mais sensível do corpo dela. Incapaz de emitir qualquer frase coerente, Miranda ganhou sobre os beijos dele. Abriu. Aquilo era prazer ou dor? Não tinha certeza. Então, ela enterrou os dedos no cabelo de Turner e seus quadris começaram a se mexer junto com ele. Turner fez menção de levantar o rosto, mas ela segurou a cabeça dele no lugar com firmeza. Por fim, ele se deitou e subiu para colar o rosto ao dela. Achei que não fosse nem me deixar recobrar o fôlego, murmurou ele, embora julgasse não estar em posição para tal. Miranda ruborizou. Turner mordiscou a orelha dela. Gostou? Ela assentiu, incapaz de encontrar as palavras. Você ainda precisa conhecer muitas, muitas coisas. Posso? Ora, como pergunta? Ele deu um sorriso leniente e indagou. Pode o quê? Ela engoliu em seco, enfrentando a vergonha, e disse. Posso tocar você? Em resposta, ele guiou a mão dela à sua virilha. Ao encostar no membro dele, ela recolheu a mão em um ato de reflexo. Estava muito mais quente do que imaginou, e muito, muito mais duro. Com paciência, Turner voltou a guiar a mão dela, e dessa vez ela o acariciou com gestos inexperientes, impressionada com a maciez da pele dele.
É tão diferente, comentou ela espantada. Tão curioso. Ele deu uma risadinha, em parte porque isso ajudava a conter o desejo que irrompia dentro dele, e disse: Nunca me pareceu curioso. Quero ver. Ah, meu Deus! Miranda! Disse ele entre os dentes. Não, eu quero mesmo. Miranda puxou as cobertas, deixando-o completamente nu. Ai, meu Deus do céu! Como aquilo tudo coubera dentro dela? Ela mal podia acreditar. Ainda movida pela curiosidade, envolveu o membro dele com as mãos e apertou de leve. Turner quase caiu da cama. Ela soltou na mesma hora. Machuquei você? Não. A voz dele saía rouca. Faça de novo. Miranda deu um sorriso de satisfação muito feminino e repetiu a carícia. Posso beijar? Perguntou ela. Melhor não, respondeu ele. Muito, muito rouco. Ah, pensei que, como você tinha me beijado lá... Turner emitiu um grunhido primitivo e, num movimento ágil, deitou-a de costas na cama e se postou entre as coxas dela. Depois. Você pode, mas agora... Incapaz de seguir contendo o desejo, os lábios dele tomaram a boca de Miranda com uma força avassaladora, desmascarando seu território. Com o joelho, ele empurrou a perna dela, abrindo-a ainda mais. Por instinto, Miranda agulou o quadril para facilitar a entrada. Ele a penetrou sem esforço, e ela ficou impressionada com a capacidade do próprio corpo de se expandir para acomodá-lo. Turner entregou-se ao vai e vem lento e cadenciado, gemendo. Ah, Miranda, meu Deus! Eu sei, eu sei. Ela oscilava a cabeça de um lado para o outro. Estava presa pelo peso do corpo dele, mas não conseguia ficar imóvel. Você é minha, rosnou ele, acelerando o ritmo. Toda minha. Ela respondeu com um gemido de prazer. Então, ele parou, com um olhar estranho e penetrante, e pediu. Diz pra mim. Eu sou sua, sussurrou ela. Cada centímetro de você. Cada centímetro delicioso de você. Aqui. Ele apertou o seio dela. Aqui. Correu o dedo pela face. E aqui. Turner recuou o quadril, deixando a pontinha dentro de Miranda. Então arremeteu com vontade até o fundo. Ai, meu Deus, Turner. Eu te dou tudo o que você quiser. Eu quero você. Eu sou sua. Juro. E de nenhum outro, Miranda. Prometa. Mais uma vez, ele recuou até quase sair. Ela se sentiu tão vazia, tão oca, que quase gritou. Eu prometo, arquejou ela. Por favor, volte para mim. Ele a penetrou outra vez, provocando um suspiro de alívio e de desejo. Você não vai ter mais nenhum outro homem, ouviu bem? Miranda sabia que a urgência na voz dele era resquício da traição de Letícia, mas estava tão absorta no desejo que nem pensou em repreendê-lo por compará-la à falecida esposa. Eu juro, nenhum outro homem. Nunca desejei ninguém além de você. E nem vai desejar. A firmeza dele era tamanha que parecia capaz de mudar a própria realidade. Jamais. Por favor, Turner. Por favor, eu preciso de você. Eu preciso. Eu sei do que você precisa. Ele tomou o mamilo dela nos lábios, arremetendo mais rápido. Ela sentiu a pressão dentro de seu corpo aumentar cada vez mais, os espasmos de prazer irradiando pela barriga, pelos braços e pelas pernas. E então, quando achou que não seria capaz de sobreviver mais nenhum instante, sentiu o corpo inteiro convulsionar, contraindo-se ao redor do membro de Turner como ela mesma fosse uma luva de veludo. Miranda gritou o nome dele, cravando os dedos nos braços musculosos, e seus ombros chegaram a se levantar da cama com a força do orgasmo. Miranda era uma visão tão sensual que Turner perdeu o controle, soltando um grito rouco enquanto arremetia pela última vez, enterrando-se bem fundo nela. O prazer era tão intenso que ele ficou surpreso com a velocidade de seu jorro. E então desabou sobre ela, exaurido. Nunca tinha sido tão bom assim.
jamais, nem mesmo na última vez com Miranda. Agora que sabia que ela era dele e de mais ninguém, parecia que cada movimento, cada toque, era ainda mais intenso. Tanner estava espantado com a própria possessividade, perplexo por tê-la feito jurar fidelidade. Enojado consigo mesmo por ter manipulado o desejo dela apenas para fazer suas vontades infantis. Será que ela estava com raiva? Será que o detestava por ter feito o que fizera? Turner ergueu a cabeça e fitou o rosto dela. Miranda estava de olhos fechados. Seus lábios se curvavam em um meio sorriso. Era a personificação da mulher satisfeita. E ele constatou que, se não estava ofendida com as ações e demandas dele, ele é que não ia discutir com ela. Você está toda rosinha, boneca, murmurou, acariciando a face dela. Ainda? Ela estava tão lânguida que nem abriu os olhos. Ainda mais. Turner sorriu, apoiando-se no cotovelo para aliviar o peso de cima dela. Correu os dedos por toda sua face, começando no canto da boca e subindo até a parte delicada dos olhos. Brincou com os cílios. Abra os olhos. Bom dia, disse ela, olhando para ele. De fato. Turner deu um sorriso travesso, mas o olhar intenso dele a inquietou. Não está ficando desconfortável assim? Gosto dessa posição. Mas seus braços, eles são fortes, o bastante para me segurar assim por um bom tempo. Além disso, gosto de olhar para você. Encabulada, ela desviou o olhar. Não, não, não. Você não vai fugir. Olhe para mim. Ele segurou o queixo dela e virou o rosto para o dele. Você é linda, sabia? Não sou não. A voz dela indicava que Miranda tinha certeza de que ele estava mentindo. Será que dá para parar de me contrariar nesse aspecto? Sou mais velho que você e já conheci muitas mulheres. Conheceu? Perguntou ela com uma insinuação no olhar. Isso, minha cara esposa, é uma outra história que não é possível de discussão. O que eu quis dizer é que certamente sou melhor conhecer de mulheres do que você. O que você deveria acatar o meu veredito. Se digo que é linda, é porque é linda. Turner, você é mesmo muito amável, mas... Ele inclinou-se sobre ela, fincando o nariz a nariz de tão perto. Esposa, você está começando a me irritar. Céus, desculpe. Eu é que não quero irritar você. Acho bom. Ela abriu um sorriso levemente malicioso. Você é muito bonito. Obrigado, disse ele magnânimo. Viu só a graça de que eu aceitei o seu elogio? Pena que estragou o efeito com esse comentário. Ele balançou a cabeça dizendo, essa língua sempre afiada. Vou ter que dar um jeito de calar essa sua boca já. Com um beijo? Falou ela, esperançosa. Pode ser. Ele contornou os lábios dela com a ponta da língua. Muito boa, muito saborosa. Do jeito que você fala, parece até que sou uma tortinha de frutas, disse ela. Lá vai a língua ferina de novo, falou ele, suspirando. Talvez você tenha que ficar me beijando o tempo todo. Ele suspirou, como se a tarefa fosse hérculea. Ah, está bem então. Dessa vez, a língua dele penetrou em sua boca, correndo pela superfície lisa de seus dentes. Ao erguer o rosto, viu que ela estava radiante. Não havia outra palavra para descrever a luminosidade que irradiava de sua pele. Meu Deus, Miranda, disse ele rouco. Você é mesmo linda. Ele se deitou de lado, puxando-a para seus braços. Nunca vi uma mulher tão linda quanto você está agora, nesse instante. Murmurou, abraçando-a com mais força. Vamos ficar só um pouquinho aqui, deitados, desse jeito. Turner adormeceu, pensando que era um ótimo jeito de começar um casamento. 6 de novembro de 1819. Hoje marca a 10ª semana do meu casamento. A 3ª de atraso das minhas regras. Não me surpreende que eu já tenha engravidado outra vez. Turner é um marido muito atencioso. Não tenho do que reclamar. 12 de janeiro de 1820.
Hoje à noite, ao entrar na banheira, juro que percebi um leve volume no meu ventre. Agora eu acredito. Agora eu acredito que o bebê veio para ficar. 30 de abril de 1820. Céus! Estou imensa! E ainda me restam uns 3 meses de gestação. Parece que Tanner adora meus contornos rechonchudos. Está convencido de que é uma menina. Vive sussurrando, abre aspas, eu te amo, fecha aspas, para a barriga. Mas só para a barriga, não para mim. Para ser justa, eu também não disse essas palavras a ele, mas tenho certeza de que ele sabe que eu amo. Afinal, antes mesmo de nos casarmos, eu já havia falado. E ele próprio disse uma vez que ninguém se desapaixona com tanta facilidade. Sei que ele gosta de mim, mas por que não me ama? E, se ama, por que não me diz?